Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje, vamos executar esse lindo tapete. Ele vai ficar com a medida de 73 de comprimento por 55 de largura. Tapete oval margarida, tá? Espero que vocês gostem, fiz com muito carinho para vocês. Então, vamos dar início à lista de materiais. Eu não vou falar a pesagem para vocês, pessoal, porque com barroco natural dá e sobra para você fazer essa peça aqui. E se você quiser usar sobrinhas de fio para você fazer essas partes, por exemplo, que tem amarelo, que tá nessas outras cores, que é barroco Max Color, fio 6 da Círculo, fica à vontade, tá? Às vezes você tem a sobrinha aí já na sua casa e um barroco natural dá tranquilamente para você fazer essa peça aqui, até mais uma dessa daqui, tá bom? Tranquilamente, porque gasta pouco fio. Porque, pessoal, tá dando muita diferença aí nessas balanças que a gente pesa aí de fio. Aí depois você pode falar pra mim que gastou mais ou menos, fica à vontade, tá? Mas eu não vou falar o peso só por isso, tá bom? Mas eu vou pesar na minha balancinha e deixo aqui nos comentários quanto na minha peça pesou aí pra vocês terem uma base da peça completa, tá? Espero que vocês gostem, então. Vamos dar início à nossa videoaula. Olá, pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje, os materiais que vamos utilizar: agulha da Círculo Soft 3,5. Também vamos usar uma tesoura de alfaiataria. Também vamos utilizar agulha aí de costura para você passar a pérola, se caso você queira, tá? Isso daqui é a pérola, somente eu coloquei a pérola dentro da argolinha para ficar melhor a visualização. Também vamos usar barroco natural da Círculo, barroco natural número 6, tá? Denominação número 6. E todos os fios que eu estou utilizando, ele tem o Tex 885, tá? Olha aqui, o Tex dele é 885. Fica melhor para vocês visualizarem aqui em cima, ó. O Tex dele. E esse aqui, ele tem 700 gramas. Dá, sobra bem para fazer esse trabalho. Ele é barroco natural fio 6. Todos os fios que eu estou utilizando é de numeração número 6. Aqui, eu também vou utilizar barroco Max Color fio 6. Essa cor aqui, ele escreve Tutti Frutti, pessoal. Perdão, tá? Tutti Frutti. Também vou usar o barroco Max Color fio 6, cor 1289. Essa cor aqui é amarelo canário, tá, pessoal? Eu sempre utilizei no meus trabalhos amarelo canário. E vou utilizar sobrinhas de fio aí na cor branca para fazer a florzinha, certo? Então, daí você pode ficar à vontade. Se você quiser fazer com outra cor, fica à vontade. Então, vamos começar aqui, pessoal. Se você quiser fazer em correntinhas, você vai deixar 5 correntinhas e fechar. Eu vou fazer o anel mágico, ó, segurei o fio, passo aqui, ó, entre meu dedo, ó, seguro aqui e seguro com os dois também. Passo minha agulha aqui, puxo a laçadinha do fio e já faço aqui, ó, um ponto baixo. Assim, eu já posso soltar o fio, ó, e segurar somente aqui, ó. E vou fazer mais 2 correntinhas equivalente a um ponto alto. Laço, dentro do espaço, vamos trabalhar um total de 16 pontos altos ao contar do primeiro ponto que eu fiz. Então, vamos fazer 16 pontos altos aqui. Feito 16 pontos altos desta forma aqui, vamos fechar, puxa aqui, ó, o anel,
Dessa forma bem forte, ó. E vamos fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo na terceira corrente do ponto, que é do ponto alto. Faço um ponto baixíssimo desta forma, e ele vai ficar assim. Vou caminhar para o próximo ponto com um ponto baixíssimo, certo? E vou fazer aqui, ó, 1, 2 e 3 correntinhas. Só nesse eu vou fazer 3, porque eu fechei com ponto baixíssimo aqui, tá? Então, eu vou pular um ponto de base e vou para o próximo. E vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer apenas 2 correntinhas, pulo um ponto e vou para o próximo ponto e faço um ponto baixo. 2 correntes, pulo um de base, no próximo, um baixo. Vamos ficar com 8 argolinhas. 2 correntes, pulo um e vou para o próximo. 2 correntes, pulo um de base e vou para o próximo. Sempre intercalando desta forma, pulando um, sempre 2 correntes, pula um e um ponto baixo no próximo. 2 correntinhas, pulo um e vou para o próximo. 2 correntes de separação. Aqui você vai vir, ó, pulou um, aqui você, em vez de você vir no pezinho do ponto, você vem no pezinho desse que você fez uma correntinha a mais aqui, ó. Que aqui nós fizemos 3, tá? Faço uma corrente, corta o fio e arremata. Então, aqui eu finalizei, pessoal. Já arrematei o fio, você percebe que tá bem aqui, ó, onde eu iniciei, ó, o arremate. E fui passando, pulando um e pegando a laçadinha de trás e indo em volta aqui, certo? E aqui ficou as 8 argolinhas, olha, dessa forma. Aqui, esse fio você pode deixar para você pôr a pérola, tá? Ou se você quiser já colocar a pérola, fica à vontade também. Você pode fazer dessa forma, ó. Dá uma torcida no fio. Ó, divide 3 tramas para cada lado. Ó. Aonde você está aqui mesmo, você puxa de um dos lados aqui, ó, entre os pontos para frente. Certo? Desta forma. E aqui você vai passar a sua pérola. Então, já peguei a pérola aqui. Passo aqui, ó. Essa agulha de tapeçaria aqui, ela dá certinho na pérola, tá? Então, aqui nós vamos passar certinho, olha, pra vocês verem, ó. E aqui, ó, você sempre vai passar pro lado oposto, ó, você está nesse lado aqui, ó, o fio está na mesma direção, e passar aqui, ó, para o outro lado, desta forma, olha. Certo? E aqui é só dar nozinhos atrás. Certifique-se que tá certinho no centro, ó, centralizado a sua pérola. E vamos fazer mais 2 nozinhos, ó. Já fiz um. Aqui já é o terceiro, e eu vou fazer mais um, o quarto. Tá? Feito o quarto, você vai vir, você pode pegar sua própria agulha de crochê ou agulha de tapeçaria mesmo, pode fazer com ela também, se quiser colocar um de um lado e outro do outro, ó, no lado oposto, né? Aí, perdão, fez, aqui puxei o fiozinho de trás. Aqui é só para esconder o nozinho, pessoal, certo? Só para esconder o nozinho. Vou cortar desta forma. E aqui fica certinho para você, já com a pérola, certo? Agora, eu vou fazer com o fio branco, se você quiser usar outro fio, pessoal, fica à vontade, tá? Para nós fazermos a nossa margarida, a nossa florzinha, como queira chamar. Eu sempre deixo um pedacinho de fio e venho aqui no espacinho, ó. Passo minha laçada. E já faço aqui um ponto baixo, pegando o fiozinho junto, ó. E já faço aqui, ó, mais 2 correntes, deu a altura de um ponto alto. Venho aqui dentro e vou fazer mais 5, vamos ficar com um total de 6.
E aqui, eu já vou arrematar essa sobra de fio junto, ó. Desta forma. Venho, faço e vou arrematando, ó. Certo, ó? Tenho 4 aqui. Venho, faço 5. E faço 6. Arrematando já o fiozinho junto, ó. 6 e já corta essa sobra de fio. Para não ficar com muito resíduo de fio no final do seu trabalho. Aqui eu dou uma esticadinha, né? Então, aqui, ó, ficou assim, ó. Ficou com 6. Venho aqui, ó, na terceira corrente do primeiro ponto alto e só puxa a laçada, ó. Puxa a laçada para dentro, ó. Certo? Agora, vamos fazer 3 correntinhas, ó. Essa mais justinha e as 2 mais soltinha. Então, fiquei com 3. Venho no próximo espaço e já faço aqui novamente, ó, 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Estico, pego aqui no primeiro do ponto alto, primeiro ponto alto, só puxar essa laçada, ó, e ajusta, ó. O primeiro bem apertadinho e 2 normal. Laço, venho para o próximo ponto e faço aqui, ó, 6 pontos altos novamente. Feito 6 pontos altos, vem no primeiro e passa desta forma. Faço 1, 2, 3 correntes, venho no próximo espaço, ó, sempre dentro da argolinha. E faço aqui 6 pontos altos novamente. E desta forma, vamos percorrer por toda a volta do nosso trabalho. Certo? Sempre pegando no primeiro e puxando esta laçada. Faço 1, 2 e 3 correntes. Venho aqui no próximo, faço 6 pontos altos. Ah, Aldo, meu ponto é muito apertado, pode colocar 4 correntinhas de separação, certo? Não tem problema algum. Se o seu ponto for apertado, coloca 4 correntes aqui. Aqui tem 5 e 6. Feito isso, é só puxar a laçada do ponto e fazer 3 correntinhas. Feitas as 3 correntes, laça, vem para o próximo espacinho aqui novamente, ó, e faz novamente, ó, 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E puxo aqui. 1, 2, 3. E venho fazendo novamente no próximo 6 pontos altos. Tenho 5 e 6. Feito 6, é só puxar a laçadinha e fazer 3 correntinhas de separação. Venho no próximo e trabalho novamente aqui. Deixa eu puxar direito. 6 pontos altos. Sempre desta forma. Sempre no espacinho, pessoal. Eu já tenho uma peça adiantada, então fica mais fácil depois para explicar para vocês. 4,
5 e 6. Ó, 3, 6, pego aqui no primeiro e só puxo. E 3 correntinhas. Venho aqui, ó, no pezinho do ponto, ó, onde eu iniciei, ó, nesse primeiro aqui, ó, passa a agulha e faz um ponto baixíssimo, uma correntinha, corta o fio e arremata, olha. Ele vai ficar assim, ó. Arrematou, puxa para frente, puxo aqui para trás no outro ponto, ó. Fazendo devagarzinho aqui, ó. Só puxar. Ah, ele não veio todo o fio, pessoal, perdão, aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui. Puxei aqui agora, amarrei bem. E passo aqui, ó, para trás. E caminho aqui, ó, por mais um. E passo aqui, ó, entre essas, a pétala aqui da florzinha, ó. Passar mais uma vez aqui, ó, para passar para trás. E aqui mesmo eu já posso fazer o meu arremate. Dou uma torcida nesse fio. Divido ele em duas partes, é um fio 6, fica 3 tramas para cada lado. Passo aqui para frente, ó, entre as pétalas. Vou passar um lado e vou dar aqui, ó, 3 nozinhos. 1, 2 e 3. Agora, eu vou passar aqui no meio essa sobrinha de fio, que é no meio dos fios. E vou caminhar aqui. E depois, corto a sobrinha de fio, pego um pouquinho de cola, se você tiver cola de tecido, você pode colocar, tá? Mas ele vai ficar bem aqui dentro, eu vou cortar. E ele fica com essas alcinhas aqui, onde vamos trabalhar aqui, certo? Em todas essas alcinhas. Agora, eu peguei a cor Tutti Frutti, ó, e vou passar aqui, ó, em um desses espaços, ou a cor que você estiver trabalhando, certo? Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, faço aqui mais 2 correntes, a altura de um ponto alto, outro ponto alto, e aqui o meu terceiro ponto alto. Faço 1, 2 correntes de separação, dentro do espacinho, outro ponto alto. Novamente, outro ponto alto e já arrematando essa sobrinha de fio. E outro ponto alto, fazendo aqui um ponto leque. Desta forma, certo? Faço uma corrente de separação, no próximo espaço, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente, venho no próximo espaço e trabalho outro ponto leque. 3 pontos altos, 2 correntes de separação e 3 pontos altos. Uma corrente de separação, no próximo é só 3 pontos altos. Então, nós estamos intercalando, em um espacinho eu faço leque, no outro 3 pontos altos, separando por uma corrente. E novamente aqui no próximo espacinho, vamos trabalhar o nosso ponto leque. Para assim nós fazermos o nosso square com flor margarida. E vamos continuar então aqui, até terminarmos aqui a nossa parte que é feita aqui o nosso leque. Uma corrente, no próximo espaço vamos trabalhar somente 3 pontos altos. Faz uma corrente de separação e no próximo vamos fazer aqui o nosso ponto leque. Então, aqui eu faço outro cantinho, né, que é 3 pontos altos, 2 correntes de separação e no mesmo espaço de base, 3 pontos altos. Uma corrente de separação, no próximo espacinho, apenas 3 pontos altos.
Um, dois e três. Uma corrente de separação e finalizo aqui na terceira corrente com ponto baixíssimo. Quarto fio e arremato. Então, para arrematar, eu sempre passo no próximo ponto, pessoal. Tá aqui na frente, passo para trás, dessa forma, olha aqui. E venho aqui atrás, olha, que fica dessa forma. E aqui eu já divido aqui, ó. Essa parte em três partes, em duas partes, três para cada lado, perdão. Dessa forma. E já faço aqui, para ficar melhor, ó. Vou passar esse outro fio também pro outro lado, para não ficar em cima, certo? Dessa forma, vou fazer aqui 3 nozinhos, um devagarzinho, para não estragar o meu trabalho, o segundo mais forte, e o terceiro bem forte. Agora, eu vou passar esse fio entre os pontos, desta forma, só para que o nozinho não sobressaia na parte da frente. E vai colocando esse fio para o lado, aqui, ó, tá? E você vai caminhar desta forma. Aqui já posso cortar, e já vou cortar a sobrinha do início, que ficou entre os pontos. Certo? Então, fica desta forma aqui, essa parte. Agora, nós vamos pegar o fio amarelo novamente, que vai sempre ser o fio que tá na parte central, tá? Porque depois o meu trabalho fica assim, pessoal, porque toda vez que eu termino o meu trabalho, eu passo um ferro, água, esborrifo água no meu trabalho, tá? No meu tapete, e esborrifo água no lado do avesso dele e passo um ferro bem quente. Quando faz isso, geralmente a florzinha ela fica mais acentuada, tá? Mais assim para baixo, para não ficar para cima. Agora eu vou trabalhar. Então, aqui nós vamos iniciar agora com fio cru, pessoal, tá? Então, nós vamos trabalhar com fio cru na parte aqui, somente nessa parte aqui do leque, até esse leque aqui reta em comprimento, tá? Então, você vai trabalhar dessa forma aqui. Vai vir dentro do primeiro leque, ó. Nós só vamos trabalhar 2 leques, tá? Aqui eu vou dar uma puxadinha aqui para ajustar essa sobrinha de fio aqui. Eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Vamos subir aqui, ó, um ponto alto. E no mesmo ponto, o segundo ponto alto. No mesmo ponto, o terceiro ponto alto, e já vou arrematando essa sobra de fio. Uma correntinha de separação, laço. No próximo espaço, faço 3 pontos altos. Uma corrente de separação. No próximo espaço, faço aqui 3 pontos altos. Uma corrente de separação. No espaço seguinte, 3 pontos altos. Desta forma. Certo? Então, ficamos com 4 grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Agora, aqui para virar, vamos fazer 3 correntes, 1, 2, 3, e mais uma para virar, 4. Venho no espacinho seguinte e trabalho aqui, ó, 3 pontos altos. Uma corrente de separação, no próximo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente, no próximo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente, venho aqui na terceira corrente do primeiro ponto, que é o primeiro pontinho aqui, ó. Então, contando de baixo para cima, a terceira, faço um ponto alto. Subo aqui já um ponto alto, que é 3 correntes, e viro o meu trabalho. No mesmo espaço de base, trabalho 2 pontos altos. Uma corrente de separação. Venho no próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma corrente de separação no espaço, 3 pontos altos. Uma corrente de separação
no próximo espaço, 3 pontos altos, dentro do espacinho de base, certo? Ficar assim. Então, em uma carreira vai ficar com 3 e na próxima 4. Depois, na próxima com 3 novamente. Faço 1, 2, 3 e 4, que é um para virar. Venho no espaço e trabalho aqui um total de 3 pontos altos. Uma corrente e no próximo espaço trabalho 3 pontos altos. Essa é a base do trabalho, uma corrente e no próximo 3 pontos altos. Uma corrente e aqui no terceiro ponto, ó, não deixe de pular a terceira corrente do ponto e fazer um ponto alto, desta forma. Então, vai ficando assim, você vai fazer até completar 12 carreiras. Essa próxima carreira já inicia com um ponto alto e no espacinho, 2 pontos altos para ficarmos com 3, certo? Então, nós vamos fazer um total de 12 carreiras. Eu terminando as minhas 12 carreiras, eu retorno junto com vocês. Desta mesma forma, seguindo desse jeito que estamos trabalhando. Eu vou fazer as minhas carreiras e já retorno junto com vocês. Terminada a carreira de número 12, pessoal, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você vai perceber que vai ficar com os 3 pontos, grupinhos de 3 pontos altos e essas argolinhas na lateral. Corta o fio, finalizou uma correntinha aqui. Puxa bem, e aqui você pode aqui caminhar com esse fio aqui por dentro dos pontos, tá? Você pode caminhar, pode pular um se quiser, ó. E vem e caminha aqui entre os pontos, olha. Porque a gente vai trabalhar a lateral dele com o fio na cor amarela. Que é a cor que eu escolhi do miolinho da minha flor. Agora, se você quiser colocar outra cor também, fica aí a seu critério, tá? Eu só vou caminhar aqui entre os pontos. Então, já arrematado, finalizado, fica desta forma, certo? Agora, você vai vir aqui, vai fazer aqui, ó, um ponto leque. Nos 4 cantinhos vai ficar o leque aqui, aqui e aqui, no leque dentro de leque, leque dentro de leque, tá? Vai ficar desta forma. Então, você vai fazer 3 pontos altos, 2 correntes de separação e 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Uma corrente de separação no próximo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente de separação e 3 pontos altos. Uma corrente no próximo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente no próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma corrente e 3 pontos altos. Uma corrente e aqui, ó, dentro do ponto leque, faço 3 pontos altos. Uma corrente e 3 pontos altos no próximo espaço de uma corrente. Uma corrente, venho no próximo espaço e trabalho 3 pontos altos. Uma corrente de separação dentro do ponto leque, trabalho o ponto leque. 3 pontos altos, 2 correntes de separação e no mesmo ponto de base, 3 pontos altos.
uma corrente, no próximo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente de separação, no próximo ponto, 3 pontos altos. Uma corrente, no próximo espaço, 3 pontos altos. Duas correntes de separação, no próximo espaço, vou trabalhar, aliás, no próximo não, perdão, que vamos trabalhar o ponto leque primeiro, né? Então, fiz o leque, uma corrente, e aqui, 3 pontos altos novamente. E vamos trabalhar por toda a volta, uma corrente, no próximo espaço, 3 pontos altos. E vai ficando desta forma aqui, pessoal. Então, você vai trabalhar até que a sua peça esteja dessa forma, ó. Aqui tem um leque, aqui tem um leque. E no resto, sempre nos espacinhos, é 3 pontos altos, tá? Aqui na ponta, um leque, dois grupinhos de 3, e aqui no outro lado já tem um ponto leque novamente. Então, vai ficar dessa forma a sua peça, olha. Ela precisa ficar dessa forma. Terminou, é só cortar o fio e arrematar. Então, depois que você chega aqui, pessoal, é só finalizar com ponto baixíssimo. Como eu mostrei a peça já pronta para vocês, faz um ponto baixíssimo e corta o fio e arremata, tá? Arremata da mesma forma que eu expliquei já para vocês. Vai passando por trás aqui e já arremata o fio. Divide e arremata. Feito isso, pessoal, nós vamos trabalhar com o fio cru agora, tá? Então, nós vamos trabalhar com o fio de numeração 6 também, todos eles são 6, com a cor cru. Então, você vai pegar, pessoal, em um dos cantos, certo? E vou iniciar aqui, ó, não no lado da flor, tá? Vou iniciar nesse canto aqui. E vou vir e vou trabalhar aqui um total de 5 pontos altos. Vou fazendo aqui, ó, até completar 5 pontos altos. Agora, já vou pegar essa sobrinha e ir arrematando junto, ó. Então, vai ficar com 5 pontos altos desta forma. Uma correntinha de separação, ó, uma. Vem no próximo espaço e também coloca 5 pontos altos. Somente nos cantos que nós vamos trabalhar assim, ó. Nesse lado aqui e no lado da pétala aqui, da flor, das flores aqui, perdão. Então, 5 pontos altos nesses espacinhos. Na parte quadrada aqui. Então, fiz 5, uma corrente, no próximo espaço, 5 pontos altos. Uma correntinha de separação e 5 pontos altos no próximo espaço. Uma corrente, no próximo espaço, trabalho 5 pontos altos dentro do ponto leque. Então, de um leque ao outro, fica 5 pontos altos aqui na parte da curvinha aqui, dos dois lados, que nós vamos deixar esse trabalho oval, ó, 5 pontos altos. Então, ficou 5 grupinhos de 5 pontos altos separado por uma correntinha. Faz uma corrente de separação e no próximo espaço eu trabalho aqui 3 pontos altos somente, ó. 3 pontos altos. Uma corrente, no próximo espaço, 3 pontos altos. Então, vamos trabalhar 3 pontos altos aqui. Uma corrente de separação no próximo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente de separação no próximo espaço, 3 pontos altos.
uma corrente de separação, no próximo espaço, 3 pontos altos. Então, você vai colocar 3 pontos altos de uma correntinha de separação até chegar aqui no leque que eu venho junto com vocês. Então, eu já cheguei até o leque e fiz 3 pontos altos aqui, ó. Só que aqui fica 5, não é 3, é 5, tá? Então, eu já fiz 3, ó. É igual este cantinho aqui, tá? Então, é esse lado aqui, você vai repetir igual. Então, vai fazer 5 pontos altos. Uma corrente de separação e 5 pontos altos novamente. Uma corrente, no próximo espaço, 5 pontos altos. Vamos fazer 5 grupinhos de 5 pontos altos. Uma corrente, no próximo, 5 pontos altos. Uma corrente, venho no próximo espaço, faço do leque aqui 5 pontos altos. Então, aqui ficou já igual a este lado aqui, ó. Certo? Os dois cantinhos ficou igual na parte oval aqui que nós vamos deixar agora. Uma corrente, venho no próximo espaço e trabalho grupinhos de 3 pontos altos, como nós fizemos do outro lado. Uma corrente e 3 pontos altos. Agora, é só você ir trabalhando desta mesma forma até o último ponto de base. Uma corrente e 3 pontos altos, que eu vou fazer o meu aqui e já retorno junto com vocês. Vai ficar igual a este lado aqui, ó. Cheguei ao final, vou fazer aqui já fiz uma corrente e um ponto baixíssimo no primeiro ponto de base. Desta forma. Agora, aqui dá uma esticadinha no fio para não ficar apertado sempre o primeiro ponto. Então, você vai fazer um ponto alto, no próximo, o segundo, nós vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto aqui de base. Tenta fazer ele, pessoal, entrando sempre no ponto, para que fique um ponto mais centralizado, certo? Desta forma. Ó, entra aqui, ó, nessa partinha que aparece um Vzinho, ó. Entra certinho nele e fica dessa forma. Então, fiquei com 5 pontos altos, vou fazer o sexto. Sempre no último, você faz um aumento. Então, agora ficamos com 6 pontos altos. Uma corrente e vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto. E no último ponto de base, você vai fazer o aumento. Então, aqui era 5, vai ficar 6. Em todos eles, vai ficar com 6 agora, tanto desse lado quanto do outro, tá? Uma corrente. Venho aqui, faço um ponto alto para cada ponto de base. Então, ficando com 5 pontos, você já aumenta no último, que é o sexto ponto alto. Então, eu vou fazer aqui até chegar aqui, eu já retorno com vocês, uma corrente. Então, ficou 5 grupinhos com 6 pontos altos agora. Na próxima, vem 7, depois 8, 9 e assim por diante. Sempre vai ser com aumentos. Onde vai mudar? Aqui agora, uma corrente. No primeiro ponto de base, em vez de eu colocar os 3 pontos altos aqui, eu coloco um ponto alto aqui. Uma correntinha de separação, já venho para o espaço e vou trabalhar 3 pontos altos. Então, sempre vai intercalar, uma carreira vai ficar com os 3 pontos altos, na próxima com um. Então, aqui nós vamos fazer uma corrente e 3 pontos altos no espaço, até chegar no último grupinho de 3 pontos altos.
Então, eu já cheguei aqui no último grupinho de 3 pontos altos, faço uma corrente e venho aqui, ó, na terceira no terceiro ponto alto, e aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui de base, e faço um ponto alto, uma correntinha, e já trabalho aqui, ó, ponto centralizado, um ponto alto sobre cada ponto alto, e agora nós vamos trabalhar até completar 5 pontos altos e fazer um aumento no último ponto de base. Então, aqui vai ficar com 6 pontos altos, como ficou do outro lado. Uma corrente, e vamos fazer ponto alto sobre ponto alto até ficarmos com 5 e fazer o aumento. Então, vou fazer essa parte que eu já fiz junto com vocês, para que não fique nosso vídeo tão longo, e você vai fazendo o seu aí, tá? Vamos fazer até o último ponto aqui, que é o grupinho de 5, vai ficar com 6 e já retorno. Então, olha, finalizado fica desta forma, certo? Essa parte. Agora, nós vamos repetir o que fizemos desse lado. Faço uma corrente de separação, venho aqui no primeiro ponto de base, faço um ponto alto, uma corrente de separação e nos espacinhos, 3 pontos altos. Então, agora é só fazer 3 pontos altos nos espaços, separando-os por uma correntinha, até chegar no último ponto de base, que é o grupinho de 3, que eu retorno junto com vocês. Vou fazer o meu aqui e já volto. Trabalhei aqui, então, cheguei aqui no último grupinho, então, faço uma corrente, e aqui no terceiro ponto alto, faço um ponto alto, uma corrente, finalizo com um ponto baixíssimo. Como eu falo para vocês, não aperto o primeiro ponto, então, faço um ponto alto para cada ponto de base. Trabalho desta forma. E sempre no último vai ter o ponto alto de aumento. Então, aqui tinha 6, vai ficar agora 7 pontos altos. Uma corrente de separação e vou trabalhar da mesma forma aqui. Então, aqui vocês já sabem que é só fazer o aumento no último ponto. Então, segue da mesma forma até chegar deste lado. Então, já finalizada essa carreira, olha, fica desta forma. Faço aqui uma correntinha. E toda vez que você for iniciar a próxima carreira, tá vendo que aqui fica 3 pontos altos, aqui tem um, você já faz o primeiro aqui dos 3, aqui em cima do ponto alto, ó. Aí fica assim, ó, e 2 nos espacinho. Então, essa carreira aqui é a repetição dessa primeira carreira. E depois, a próxima carreira vai ser com esse daqui, de um ponto alto. Então, faço uma corrente e vou trabalhar até o último ponto de base, pessoal. Aqui nos espacinhos, 3 pontos altos, ó. Uma corrente e 3 pontos altos. Eu vou fazer até chegar onde tem um ponto alto e retorno junto com vocês novamente. Então, eu cheguei aqui, olha, tem uma correntinha de separação. Venho no espaço e trabalho 2 pontos altos, porque é 3, mas o terceiro tem que ser em cima do ponto alto. Certo? Para não ficar feio o seu trabalho, ó. Desta forma. Então, faço uma corrente e aqui vou fazer ponto alto sobre ponto alto e os aumentos dessa lateral aqui, tá? Então, eu vou fazer sozinho, porque eu já fiz o outro lado junto com vocês. Ponto alto sobre ponto alto, sempre no último tem aumento. Então, essa carreira tinha 6, vai ficar com 7. Em cada grupinho vai ficar com 7. Então, aqui, pessoal, já terminada essa parte, aqui inicia, então, com uma correntinha de separação, vem sobre o ponto alto, trabalho um ponto alto, inicio aqui, ó, 2 pontos altos para ficar com 3. Uma corrente e nos espacinhos, 3 pontos altos, perdão. E vai trabalhando até chegar onde tem um ponto alto que eu retorno junto com vocês, tá certo? Então, eu cheguei aqui onde tem um ponto alto, faço 2 pontos altos no espaço e um ponto alto sobre o primeiro ponto alto aqui, ó, que está sozinho. Uma corrente e finalizo com ponto baixíssimo aqui sobre o ponto. Não aperto o primeiro ponto e trabalho um ponto alto para cada ponto de base. Então, se tem 7 pontos altos, agora nessa carreira vai ficar com 8. Porque vamos trabalhar no último ponto, um aumento. Então, vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto de base.
Então, tinha 7, vai ficar com 8 agora. Nessa parte aqui, é só você trabalhar os pontos altos de aumento, que eu venho quando terminar aqui os aumentos para iniciar a próxima carreira. Finalizada a carreira aqui, olha, pessoal, fica desta forma, certo? Então, a gente vai começar a próxima carreira, que é essa carreira de um ponto alto. Então, eu faço uma corrente e um ponto alto nesse primeiro ponto de base. Uma corrente, no próximo espacinho, 3 pontos altos. Se você tiver dificuldade agora, pessoal, é só voltar nesta carreira aqui, ó, tá? Porque é a mesma coisa, é só olhar aqui, ó, um ponto alto aqui e depois grupinhos de 3 pontos altos. Ó, depois chega no último ponto, uma correntinha no último ponto aqui vai fazer um ponto alto. Vai fazer 3 pontos altos aqui, pula 2 no último ponto, faz um ponto alto e uma correntinha de separação lá em cima. Uma correntinha de separação e os pontos altos, o ponto alto e o aumento, tá? Então, você vai repetir desta forma. Então, aqui, pessoal, você vai trabalhar aqui, até que aqui vai ficar essa última carreira, é só repetir a carreira de baixo, tá? Para que ela fique com esse espacinho aqui de um ponto alto sobrando. Precisa terminar dessa forma, com de um ponto alto, tá? Então, nós subimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Sendo que a 8ª carreira é só ponto alto sobre ponto alto, tá? Sem aumento. Então, nessa carreira aqui, ficou com 2, 4, 6, 8, 10, 11 pontos altos. Então, quando você finalizar essa carreira de aumento, que é com 11 pontos altos, a última é só repetir igual, olha, tá? Não aumenta a última carreira, para ficar com esse um ponto alto aqui. Preciso terminar com esse um ponto alto, para trabalhar os espaços, tá? Então, você vai precisar fazer dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Então, a última carreira é só repetir ponto alto sobre ponto alto sem aumento. Vai ficar com 11 pontos altos no total. Então, e daí nós vamos trabalhar com o fio dessa cor aqui, ó, que é o rosa. Se você quiser trabalhar com o branco, você fica à vontade, tá? Eu vou usar essa cor aqui nesse rosa, que é o Tutti Frutti, tá? Então, aqui, pessoal, nós vamos iniciar, aqui tem a flor, e vamos iniciar aqui, ó. Nesses espacinhos aqui, onde tem um ponto alto, eu vou vir nesse espaço e vou fazer aqui 3 pontos altos. Vou fazer o primeiro, o segundo, já vou arrematando essa sobrinha de fio junto, certo? Faço aqui, ó, uma corrente de separação. Então, feito aqui os 3 pontos altos, uma corrente, pulo 2 de base, pessoal, no próximo, eu vou fazer 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, pula 2 de base e 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Faço uma correntinha, pulo 2 de base, no terceiro, faço 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Uma corrente de separação, pulo 2 de base e no terceiro faço 3 pontos altos. E uma corrente, vai ficando assim, certo? Venho aqui no espacinho e já trabalho 3 pontos altos, pulando esses dois aqui, eu deixo sem fazer. 3 pontos altos, uma corrente de separação, pulo 2 de base, e no terceiro faço 3 pontos altos. Uma corrente de separação, pulo 2 de base, e no terceiro ponto faço 3 pontos altos. Uma corrente, pulo 2 de base, e no terceiro ponto faço 3 pontos altos. Uma corrente, pulo os dois e no espaço faço 3 pontos altos. Então, na parte oval, a gente vai trabalhar desta forma aqui.
Tentar de uma forma que vocês consigam visualizar bem, pessoal. Uma corrente, pulo 2 de base e no terceiro ponto trabalho 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Dessa forma assim, ó, uma corrente, pulo 2 de base e no terceiro faço 3 pontos altos. Uma corrente, pulo 2 de base, no terceiro, 3 pontos altos. Ele dá certinho aqui, pulando sempre 2. Uma corrente no espacinho, 3 pontos altos. Uma corrente, pulo 2, no terceiro ponto, 3 pontos altos. Uma corrente, pulo 2 de base e no terceiro ponto faço 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Uma corrente no terceiro ponto alto, faço 3 pontos altos. Assim, você vai fazer também lá no outro lado, certo, pessoal? Na parte oval. Uma corrente, pula 2 no espacinho, 3 pontos altos. Uma corrente de separação, pulo 2, e no terceiro ponto, faço 3 pontos altos. Uma corrente, pulo 2 de base, e no terceiro trabalho 3 pontos altos. Uma corrente, no terceiro ponto, 3 pontos altos. Então, a parte oval fica desta forma aqui, tanto deste lado aqui, ó, como do outro lado, vai ficar assim. Agora, a parte reta, faço uma correntinha, vou pular 2 de base, venho pro espaço e trabalho 3 pontos altos. Uma corrente e nos espacinhos 3 pontos altos. Então, em cada espacinho, você vai colocar 3 pontos altos e uma corrente de separação entre eles para ir para o próximo espaço. Tá bom? Então, é só dessa forma que você vai trabalhar. Agora, você não trabalha em cima do ponto alto, é sempre no espacinho, ó. Uma correntinha, 3, 3, 3 nos espacinhos aqui, tá? Até esse espaço aqui, ó. Aí, eu retorno junto com vocês. Já estou desse lado aqui, ó. Faço uma corrente, venho aqui no espacinho, 3 pontos altos. Uma corrente, pulo 2 de base, no terceiro, faço 3 pontos altos. Então, sempre no terceiro ponto, você vai colocar 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Na parte oval, pula sempre 2. No terceiro, faz 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Vou trabalhar a minha parte oval da mesma forma que eu trabalhei do outro lado. E trabalhar a parte reta como eu trabalhei daqui, ó. Da mesma forma, tá? Então, eu vou dar toda a volta agora no meu trabalho. Então, aqui, pessoal, eu dobrei o tapete aqui pra ficar mais fácil pra me mostrar pra vocês. Aqui, já cortei o fio, já fiz uma correntinha, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, passo esse ponto para trás, dessa forma, e aqui você já faz o arremate por trás, certo? Como eu já vou vir com outra cor, pessoal, então, eu vou arrematar ele, olha. Dou uma torcida, divido aqui, ó, 3 tramas para cada lado. E aqui eu vou fazer o arremate do meu trabalho. Dessa forma. Passo para um lado esses fios. Dessa forma, agora faço assim, ó. 3 nozinhos, 1,
2 e 3, olha, desta forma. E aqui eu vou puxar aqui, ó. Desta forma por dentro do ponto, só para entrar para dentro do ponto o nozinho, certo? Dessa forma que eu já posso cortar a sobra de fio. E se você tiver cola, pode colar, tá? Se você quiser. Agora eu vou pegar o fio amarelo. Agora eu vou intercalar. Eu vou fazer uma carreira com amarelo e depois mais uma carreira com essa mesma cor, tá? Então, é só vir nos espaços agora e trabalhar 3 pontos altos nos espacinhos. Agora, você não vai ter trabalho algum, assim, que vai atrapalhar você na contagem dos pontos. É só colocar 3 pontos altos nos espacinhos mesmo, ó. Uma correntinha de separação, no próximo espaço, 3 pontos altos. Desta forma. E uma correntinha de separação. Então, nós vamos trabalhar nesta cor aqui, 3 pontos altos nos espaços, sem nenhuma modificação, e depois eu vou fazer mais uma carreira, eu vou arrematar esse fio, e vou vir com mais uma carreira nessa cor Tutti Frutti, tá? Então, é dessa forma que eu vou trabalhar. Então, essa cor, e depois que eu terminar essa cor, eu já venho aqui com a cor rosa, né? Com essa cor Tutti Frutti. E inicio novamente, depois que eu arrematar, fazendo com esta cor aqui, ó. Nos espacinhos, 3 pontos altos, da mesma forma que a gente estava trabalhando, ó. Então, não vai mudar em nada, é só 3 carreiras assim. Finalizou essa do amarelo e mais essa outra aqui, você pode arrematar o seu fio, que a gente vai trabalhar com o fio na cor cru novamente, certo? Então, o gasto nessas cores somente são para fazer isso, certo? Eu vou fazer as minhas carreiras e retorno junto com vocês. Então, eu já fiz por toda a volta aqui, ó, pessoal, ficou dessa forma aqui, como eu falei para vocês. Você trabalha 3 carreiras, assim, uma eu trabalhei no Tutti Frutti e um amarelo canário, um Tutti Frutti, novamente, tá? Então, sempre nos espacinhos, 3 pontos altos separado por uma corrente. Agora, nós vamos trabalhar, depois você arremata essa parte, que vamos trabalhar agora com fio cru. Agora, com o fio cru, ó, vou pegar o fio cru. Em qualquer um dos espacinhos, você vai trabalhar, nós vamos trabalhar argolinhas, tá? Então, em qualquer um dos lugares, não tem aonde você... agora, se você quiser seguir, vamos seguir junto comigo, então. Onde tem um ponto alto aqui, sobe nessa direção, que vou vir nesse espacinho aqui, ó. E você vai fazer um ponto baixo para amarrar. Se você quiser amarrar o seu fio, amarra, tá? Eu vou arrematando junto, ó. Então, fiz um baixo, agora fiz um ponto, mais 2, 3 e 4. Contando com esse aqui, eu fiquei com 5. Venho no próximo e vou fazer um ponto baixo, certo? Agora, faço 1, 2, 3, 4 correntes. Venho no próximo espaço e faço aqui um ponto baixo. 1, 2, 3 e 4. No próximo, um ponto baixo. Então, você vai seguir dessa forma, fazendo 4 correntinhas e prendendo no próximo ponto baixo. Vamos dar a volta toda desta forma. Então, chegando aqui, ó, nós vamos prender fazendo um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto aqui, desta forma aqui. Eu vou fazer aqui, pessoal, nesse espacinho aqui, ó, nós vamos trabalhar dentro dele, tá? Então, já faço um ponto baixíssimo, subo um ponto alto, 2, 3, no mesmo ponto de base, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos. Certifique sempre se tem 9 pontos altos para dar certinho. Nessa próxima aqui, nesse próximo espaço que é das correntes, nós vamos prender com ponto baixo. Vamos fazer aqui, ó, 4 correntes. Se o seu ponto for muito apertado, pode pôr 5 e prendo na próxima correntinha. Laço, venho no espacinho seguinte
e trabalho novamente 9 pontos altos. Quatro, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos. Feito 9 pontos altos, vem na próxima correntinha, prende com ponto baixo, faz 4 correntes sem apertar e vem na próxima correntinha e só vai prender com ponto baixo. Desta forma, prendeu, laça, vai na próxima correntinha e vamos fazer 9 pontos altos novamente. Então, você vai fazer desta forma por toda a volta do seu trabalho. Aí, eu venho junto com vocês novamente, ó, já tenho 5, 6, 7, 8 e 9. 9 pontos altos. Venho na próxima correntinha, prende com ponto baixo, faz 4 correntes e prende na próxima correntinha. Laça e começa tudo de novo, 9 pontos altos. Vou fazer o meu aqui, vou dar a volta toda e retorno junto com vocês para irmos para a próxima carreira. Então, é só continuar fazendo desta mesma forma. Aqui, então, nós vamos continuar aqui, pessoal, fazendo aqui, nesse próximo ponto aqui, um ponto baixíssimo, que é no primeiro ponto, ó, dessa forma. Agora, nós vamos trabalhar dessa forma aqui, ó, um ponto alto. Deixa eu abrir o zoom, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, aqui, ó, fechou, faz um ponto alto e uma corrente de separação. Laço, venho pegando o ponto de trás, faço um ponto alto, uma corrente e um ponto alto para cada ponto de base, sempre pegando o pontinho de trás. Então, faço uma correntinha de separação, um ponto alto pegando por trás. Vai ficar com a mesma quantidade de pontos, só que com uma correntinha de separação, um ponto alto e uma correntinha de separação, vai ficar 9 pontos altos. Então, uma corrente de separação e um ponto alto pegando pela laçadinha do ponto de trás, certo? Ficando assim. Vem aqui onde tem a corrente e faz um ponto baixo. Então, desta forma. Laço, venho aqui no próximo ponto, pegando a laçadinha do ponto de trás, um ponto alto, uma corrente de separação e um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. E vai trabalhando dessa forma aqui, pessoal, até você dar a volta toda no seu trabalho. É sempre uma correntinha de separação entre eles. Um ponto alto e uma corrente de separação. Um ponto alto e uma correntinha de separação. Um ponto alto e aqui prende com ponto baixo, onde tem as correntes. Laça e começa tudo de novo, um ponto alto e uma correntinha de separação. Eu vou fazer os meus aqui e retorno com essa carreira finalizada junto com vocês. Então, chegando aqui, pessoal, nós vamos finalizar na terceira corrente. Ó, que tem uma correntinha de separação, uma correntinha, corta o fio e arremata. Então, agora, pessoal, aqui eu dobrei ele, pessoal, porque fica muito grande aqui na bancada para gravar, tá? Então, não se preocupe que se eu dobrar aqui, você pode começar onde você quiser, tá? Aqui nós vamos trabalhar com fio amarelo, eu escolhi essa corzinha do meio, aí você escolhe qual cor você quiser. Nós vamos iniciar, pessoal, nesse espaço aqui, ó, entre tem o primeiro ponto e o segundo dos 9 pontos altos aqui, onde tem uma correntinha de separação.
Então, venho aqui e vou fazer um ponto aqui, vou fazer um ponto baixo, mais 3 correntinhas, e faço aqui um ponto picô, ó. Venho no próximo espaço, ó, já vou arrematando meu fiozinho junto, faço um ponto baixo, 3 correntinhas e faço o meu ponto picô. Se você quiser fazer com 4 correntinhas, fica à vontade. Vou no próximo espaço e prendo com ponto baixo. Então, agora, nós vamos trabalhar 3 correntinhas e ponto picô. Em cada espacinho, é só prender com ponto baixo. 3 correntes, no espacinho, um picô. 3 correntinhas e um ponto picô. 3 correntes e o ponto picô. E vou continuando fazendo, sempre prendendo com ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto picô. Venho aqui, faço um ponto baixo. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos picôs, certos? Dessa forma aqui. Agora, você vai vir aqui e vai fazer desta forma aqui. Você vai pegar essa laçada e vai passar por baixo desse ponto aqui, ó, tá? Desta forma aqui, ó. Então, você pode passar entre o ponto aqui, ó, bem no meinho dele. Puxa a laçada e faz aqui, ó, um ponto alto desta forma, tá? Então, vem aqui entre um ponto e outro e prende com ponto baixo. Vai ficar assim. Faço o ponto picô novamente. E faço um ponto baixo. Aqui você já sabe, eu vou fazer aqui. É só fazer picôs e prender com ponto baixo, desta forma. Vai ficando assim. Então, quando chegar aqui, feito já os 7 picôs, você vai dar uma laçada, vem aqui, passa por dentro desse ponto aqui, ó. E passa a sua agulha, puxa, dá uma esticadinha, para não precisar fazer o ponto alto alongado, nem o ponto alto triplo. E já vem aqui na primeira, e entre a primeira e a segunda, no meinho, e faz um ponto baixo, 3 correntinhas, e faz o ponto picô. Prende no próximo espacinho com ponto baixo, e faz novamente 3 correntes, e o ponto picô. E vai trabalhando desta forma, por toda a volta do seu trabalho. Então, nos espacinhos vai ficar 7 picôzinhos. E aqui, se você quiser fazer ponto alto triplo aqui, pode fazer, tá? Eu vou fazer dessa forma aqui, porque eu consigo deixar ele longo dessa forma. Pode fazer por toda a volta, que eu volto com a minha peça já terminando junto com vocês e arrematando os fios.